Bom dia, bom dia para você que já está desperto, cuidando dos afazeres, cuidando da casa, cuidando da vida, cuidando de si. O importante é isso, cuidar de si. Semana intensa, semanas que passamos por momentos difíceis, momentos conturbados, tivemos algumas perdas, tivemos algumas notícias que alarmaram, que entristeceram. Infelizmente tivemos a passagem da nossa querida vereadora Ivânia, que era a nossa representante, que era a nossa voz na Câmara Municipal, a pessoa que esteve à frente do projeto por muitos anos, a Criança que Luta Vence, projeto que eu conheci muito de perto porque faz parte da vivência do meu filho, faz parte da vivência de muitos jovens aqui em Peró, que através da luta aprenderam a disciplina, aprenderam o respeito, aprenderam a cumprir horários, a cumprir metas, a cumprir ordens, a respeitar e ser cidadãos de bem, pessoas dignas, pessoas que se inspiram em momentos diferentes para poder. Os gatos passaram brigando, gente, é a coisa mais normal nessa casa, eles brigam o tempo todo. Tem dois que são terríveis. Falando em gatos, semana que vem a gente vai ter mutirão de castração. Na sexta-feira teremos mutirão de castração em Jorge. Sábado e domingo aqui no centro. Tem algum bichinho para castrar? Conversa com o pessoal do Cerati, conversa com a Preta, conversa com o pessoal da equipe, que eles vão estar te dando as direções, tá? Tivemos uma notícia interessante, muito boa, fornecimento de ticket, do ticket em valor dobrado, no final de semana. Gente, peraí que eu vou salvar os gatos. Enfim, resolvida a situação da briga. A briga foi feia. E vai ter um mutirão de castração no final de semana que vem. Então, maiores informações, procura o Cerati. Outra situação legal e interessante que aconteceu no nosso município, fornecimento de garrafinha térmica, protetor solar, para o pessoal que realiza trabalhos externos. Um grande avanço aí da nossa prefeitura municipal, nosso prefeito Leonardo Fulim, e uma solicitação da categoria que foi cumprida. Então, notinha positiva, parabéns para isso. Negativo que a gente teve, além do apagão, de todo esse desconforto que a gente teve com a parte elétrica, a parte de água, da ausência de água, essa semana a gente recebeu as contas de água da Sabesp. E o valor, assim, assustou muita gente. Teve muita gente que o valor dobrou, teve gente que o valor triplicou, e a gente teve uma falta muito grande de água esse mês. Então a gente espera aí que os órgãos competentes tomem um posicionamento em relação a isso, porque o valor veio meio exorbitante e a gente praticamente ficou sem água, né? Vários momentos, várias situações do nosso dia, do nosso mês, então é importante cobrar das nossas autoridades. Não queremos substituição, tá? Essa história de que o SEMA tem que voltar. Gente, se saiu foi porque não prestou. A gente tem que procurar melhorar o que não está servindo no momento, adaptar para nossa realidade e parar de querer trazer de volta defunto que já foi sepultado. Pelo amor de Deus, hein? Ó, pensa nisso, tá? Essa história de querer trazer aquilo que já foi, que não prestou, enterra e segue em frente, tá? Não vamos ressuscitar, tentar ressuscitar defuntos que já foram sepultados, que já estão em 7 palmos de terra, porque teve muito transtorno e muita coisa que a gente sabe, né? Então vamos deixar isso pra lá. Não vamos atrapalhar nossa vibe de energia. Tivemos uma situação também que que está muito forte na mídia, da situação daquela vereadora que disse que a criança que tinha necessidades especiais era um castigo de Deus. Ela acabou pedindo para sair do cargo e nisso ela tem a brecha jurídica de poder tentar uma nova reeleição, uma nova eleição, e aí ela pode se tornar assim novamente candidata, porque ela não sofreu as sanções enquanto estava no cargo, então ela foi bem inteligente, ela foi articulada. Então tem que prestar atenção nas pessoas que você coloca, no passado das pessoas que estão lá, para não cometer esses erros e esses equívocos novamente. E aí teve uma outra situação também, da
famosa Ana Hickman, que expôs as agressões que ela vivia com o companheiro dela e os acidentes, né? Acidentes. Caía da escada, acabava se machucando, algumas situações que ela passava, e ela falava que eram acidentes domésticos, né? Presta atenção, não é só porque ela é rica e famosa que ela não necessita de ajuda. Às vezes tem vizinhas aí do seu lado, pessoas próximas que também estão passando pelos mesmos acidentes e de repente você pode intervir nisso daí e orientar a procurar mecanismos. Aqui no nosso município a gente tem a secretaria, a gente tem o pessoal que desenvolve um trabalho fantástico do Conselho da Mulher, a gente tem a Luísa Mendes, a gente tem a Thaís Gutierrez, que estão à frente, né, dessa ação do Conselho. As reuniões, elas são mensais, ela acontece na Casa dos Conselhos aqui no nosso município, então qualquer munícipe pode participar como ouvinte, pode estar participando para trazer ideias, para trazer para trazer situações, enfim, para interagir, né, para conhecer o trabalho dos conselhos. Essa semana que vem também a gente vai ter uma coisa muito importante, que vai ser alguns atos em memória à igualdade racial. A gente vai estar falando um pouco em diversos lugares aqui no município. A Escola Elisa vai estar desenvolvendo um trabalho em relação à consciência negra. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso também na Câmara, né, com um evento de igualdade racial que vai estar sendo presidido pela Luísa Mendes, em homenagem a uma pessoa ícone, uma pessoa que trabalhou muito nessa parte da cultura negra, da cultura afro, uma pessoa que elevou e que deu continuidade ao trabalho de outras pessoas que vieram aqui no nosso município e que deram visibilidade e que trabalharam intensamente ao culto dos orixás, né? Independente da religião, o nosso país é um país multicultural, um país que ele agrega muitas culturas e muitas religiões. Iperó tem a sua história intrínseca, a sua história entrelaçada com os índios, com os negros e também com os ciganos. Os índios, porque aqui era a Rota Piabiru, inclusive a gente tem diversos sítios arqueológicos aqui na nossa cidade, tem diversas pessoas que têm chácaras, que têm pontos estratégicos, que existem resíduos, que existem vestígios de urnas, de pontas de lança, enfim, de diversos mecanismos que nos rememoram essa história. Então a gente tem um débito muito grande com essa parte cultural do nosso município, né, com a cultura indígena, com os escravizados que estavam lá na Fazenda Ipanema, né, algumas pessoas aqui, algumas famílias mais assim, influentes da cidade. Ontem eu estava conversando um papo fantástico lá na nossa biblioteca com a nossa querida Gladys Bartoloni. E ela estava contando um pouco, né, que ela conhece pessoas e conhece alguns lugares aqui na cidade, alguns pontos específicos, que ela falou, olha, às vezes você está dormindo no meio da noite, na madrugada, você escuta o choro, você escuta os barulhos, você escuta gemidos, né? Então, assim, isso ainda está muito enraizado na nossa cidade. Então, assim, embora às vezes as pessoas às vezes não acreditem, mas existem as lendas, existem os resíduos energéticos que ficam nos lugares, fazendo com que desencadeie alguns tipos de fenômenos, né? E que são vistos aos olhos físicos, né? E aos ouvidos também, né? Porque a gente conhece muito pouco da energia, a gente conhece muito pouco dessa parte espiritual, dessa parte imaterial que existe, né? Então, vai ter alguns acontecimentos muito importantes aí, para quem gosta, para quem participa, para quem gosta de visualizar um pouquinho de diferenças culturais. Essa semana que vem a gente vai ter alguns eventos muito interessantes. Hoje está realizando no Polo Cultural uma feira, a feira de diversos comerciantes, de diversas pessoas que trabalham com artesanatos, artesãos, né, que trabalham com artesanato, para a feirinha de Natal. Então tá tendo essa feirinha lá no Polo Cultural, quem quiser compartilhar, também quiser participar, um ato interessante, algo que está expondo e que está levando a possibilidade de você comprar o seu presente de Natal de uma forma mais acessível, de uma forma mais assim carinhosa, porque quando ele é feito por um artesão, ele é produzido por uma pessoa que fez uma peça única, uma peça que ele colocou a energia dele, ele colocou a vibração dele, ele colocou o amor dele, então é uma peça única. E quando você vai presentear alguém com algo único dessa forma,
o sentimento é diferente. Eu, particularmente, as pessoas que me conhecem sabem que o meu jeito de me vestir, o jeito de me trajar, o jeito de acessórios, para mim, são coisas assim muito importantes, porque levam e ressaltam as minhas raízes, as minhas culturas, e eu trago adereços de diversas culturas, de pessoas que eu tive vivência, de pessoas que fazem parte da minha vida. Então, eu sempre levo um pouquinho de cada cultura, um pouquinho nos meus acessórios. As pessoas me perguntam isso, então, assim, novamente, eu sou uma pessoa que gosto de transitar entre mundos e entre religiões e entre culturas. Eu acho que é isso o nosso papo de hoje, e poderia falar um monte de coisas, né? Mas eu acho que para encerrar um assunto mais pesado, né? Temos o aniversário aí do rompimento da barragem de Mariana. Estamos aí comemorando não, porque eu acho que não existe nada para ser comemorado com uma tragédia ambiental, mas que os culpados não foram responsabilizados, né? Há mais de 8 anos, né? As famílias buscam sobre isso, então a impunidade persevera no nosso país. E teve uma situação ontem que aí eu fiquei pensando, falei, não falo, mas eu resolvi expor. E acho que vai demorar um pouquinho. O que acontece? Algumas pessoas, uma funcionária de uma empresa, né, de uma empresa de roupas aí, ela falou assim, bom, enfim, ela acabou se referindo a uma situação bomba, e a mãe, que já vem com toda aquela história de trauma, todo aquele peso, aquele fardo de ser olhada torta, das pessoas julgarem, das pessoas desmerecerem a condição de um familiar dela, ela interpretou que aquilo foi dito em relação ao filho dela. A moça do caixa disse que em momento algum se referiu à criança, em momento algum se referiu à pessoa. Na verdade, ela estava se referindo à bomba, porque assim, existem alguns dialetos, algumas siglas que são usadas, né, para quem trabalha no comércio sabe disso, sobre determinadas situações. Às vezes uma pessoa que vai fazer uma compra parcelada, ou em compra de 2 cartões, às vezes uma compra que vai ser feita num cartão de terceiros, né? Então, assim, às vezes ela se referem à bomba para não estar expondo a situação. Então, são códigos, são subcódigos que, às vezes, as pessoas que trabalham nos setores de comércio sabem. E a moça disse que em momento nenhum ela expôs a mãe, de momento nenhum ela falou aquilo no sentido de ofender a mãe. Ela só disse no sentido de que ela seria prejudicada porque a empresa estabelece algumas metas de vendas e que se ela não cumpre, ela acaba não recebendo o salário dela. Existem algumas empresas que fazem isso, tá, gente? Então, assim, às vezes as pessoas julgam a situação, mas não sabem o que está acontecendo do outro lado. Então, são duas situações que a gente tem que ver. A gente tem que olhar com um olhar muito criterioso antes de qualquer julgamento. A gente tem que olhar o olhar da mãe, que já está machucada, que já está ferida, que já está vindo de um momento que ela está desgastada, um momento que ela passou por muitas situações de humilhação, situações vexatórias com o seu filho, pelo seu filho ser uma criança que tem um problema, né, que tem uma síndrome, né, que a torna diferenciada. E também temos o outro lado, a profissional, que também está esgotada e que estava vendo ali a possibilidade de estar tendo prejudicado o seu salário pela situação que uma outra colega, uma terceira pessoa impôs para ela e não explicou o que estava acontecendo. Então aí cabe uma investigação, porque é muito fácil para uma indústria, para uma empresa, ela colocar uma notinha dizendo que ela não pactua com esse tipo de atitude, dispensar a profissional por justa causa, não vai nem pagar as verbas trabalhistas que essa profissional tem direito, contrata uma outra pessoa e às vezes não dá o preparo, não dá um curso apropriado para que essa pessoa possa estar fazendo atendimento direto à população, que faça atendimento direto ao cliente, tá? E a empresa fica bem na fita. Só que a empresa também, ela está negligenciando esse profissional, porque ela está sobrecarregando esse profissional, ela está colocando esse profissional, de repente, numa situação mais desigual, porque até então é uma mãe que também está passando por momentos difíceis, é uma mãe que também está com o esposo desempregado, é uma mãe que tem 2 filhas também, é uma mãe, né, parda, vamos dizer assim, pra gente não falar outra coisa. Mas ela é uma mãe que está ali desesperada, porque ela viu a sua fonte de renda e ela está sendo massacrada. E assim, não se viu todas as situações. A gente viu a situação da mãe e a gente sabe que a bandeira das pessoas que são portadoras de deficiência, que são portadoras de alguma PCD, ela é exposta, né? Ela é prejudicada e a gente tem visto muito isso. Então, se você vê alguma situação que não condiz
denuncia no Ministério Público, grava, faça um vídeo, mas tenha coerência nas denúncias. O que a gente tem mais visto são pessoas que às vezes agem de má fé ao uso de alguns mecanismos que ao longo de longas lutas, de longas batalhas, para se auto-beneficiar, para se autopromover, tem usado algumas situações para ter uma facilidade, para ter uma acessibilidade. Nem toda denúncia realmente é verdadeira. Tivemos um outro caso também de uma empresa, de um comércio, eu não me lembro a cidade, mas foi um comércio que eles forjaram uma situação de racismo, dizendo que não queria que o motoboy fosse fazer entrega, fosse negro, e na verdade foi feita a investigação e aí rapidamente já se descobriu que essa pessoa, na verdade, ela tinha forjado toda a situação. Então, gente, vamos tomar cuidado com isso, de pessoas que agem de má fé, de pessoas que usam de mecanismos que a gente tem, que já estão pré-estabelecidos no mundo jurídico, que estão aí para defender direitos de pessoas que realmente necessitam, sendo distorcidos, sendo utilizados de má fé, tá? Certo? E, enfim, gente, o que eu posso dizer? Terapie-se, cuide-se e ano que vem, ano de esperanças renovadas, ano de conquistas. Para quem é servidor público, vamos ter o 13º ticket, que vai beneficiar muito a nossa comunidade, vai beneficiar muito as famílias da nossa região, da nossa cidade, né? Então vai se tornar um Natal mais digno, um Natal mais bonito, vai ser uma mesa mais farta. E enfim, gente, é isso. É agradecer os milagres que a gente tem vivido, agradecer as coisas que a gente tem recebido e independente da sua religião, da sua religiosidade, da sua fé, da sua crença, nunca desmerecer a fé do outro, porque os caminhos são muitos, mas Deus é um só. Um super beijo, fica com Deus, fica na luz, se cuida, bastante protetor solar, bastante água, se hidrata bastante, verifica no quintal pontos de focos de dengue, porque com esse calor e com essa umidade, isso tem acontecido bastante, a gente tem tido um aumento muito grande de pernilongos, então fica atenta, tá bom? Um super beijo, fica com Deus, fica na luz.